Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 até o verso 27. Se você puder se colocar em pé, 1 Coríntios 12, em reverência à palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, verso 12, nós vamos até o verso 27, a unidade da igreja, o corpo de Cristo. Igreja, o corpo de Cristo é o tema da nossa reflexão hoje aqui. Igreja, o corpo de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser, não sou o olho, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Só até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te damos graça, Senhor, pelo sacrifício da cruz, pela obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário, que ao derramar o seu sangue comprou para Deus um povo, gente de todo tipo, de toda língua, de toda nação, e nos fez tua igreja, tua herança, o corpo de Cristo. Pai, pedimos que no nome de Jesus, teu Espírito Santo possa nos iluminar e nos dar entendimento, compreensão da verdade da tua palavra. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, nesse texto, a igreja é apresentada como o corpo de Cristo. Pense nessa imagem, porque é isso que o apóstolo Paulo quer de nós, que pensemos por um instante nessa metáfora, em que a igreja, cada pessoa aí que está do seu lado no banco, ela é parte de um único corpo que se apresenta em Cristo, aonde Cristo é o cabeça. Então, nesse caso, a igreja não é uma organização. Óbvio, não é? Não se trata aqui de uma organização. Não se trata apenas de uma inscrição, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Não se trata apenas de uma organização entre cooperadores para algum tipo de trabalho, como convenção, por exemplo. Não, a igreja não se trata de uma organização. A igreja é um organismo vivo. Pense nisso. Igreja é um organismo vivo.
Igreja não é as paredes, igreja não são os tijolos, igreja não são os ventiladores, igreja não é a estrutura do prédio, a igreja não é o salão, não são os bancos, a igreja não é o louvor, a bateria, o microfone, os instrumentos, a igreja não é os seus departamentos, sejam eles quais forem, a igreja é um organismo vivo, constituído de gente. Gente que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Gente que foi comprada pela obra sacrificial de Cristo na cruz. Gente de todo tipo. Gente com todo o histórico de vida. Gente com toda a qualidade e com seus defeitos. Gente com seus temperamentos diferentes, personalidades diferentes, preferências diferentes. Gente que quando se junta às vezes dá choque. Por conta das suas diferenças. Mas toda essa gente tem algo em comum. Cada um de nós foi salvo pela mesma obra sacrificial naquela cruz. Cada um de nós encontra convergência, apesar das nossas divergências, em Cristo. Em Cristo. Igreja. Corpo, membros, interligados, através das suas juntas, do seu vínculo de ligação, para um funcionamento dos seus membros, aonde Cristo é o cabeça porque Ele é o líder. É Ele quem determina para onde vai o corpo. É Ele quem diz para onde nós devemos ir e se devemos ir. O que fazer e quando fazer e como fazer. É Cristo. Cristo é o cabeça que comanda todo o corpo, ligado pelo auxílio das juntas, cada membro desempenhando o seu papel. E por isso mesmo foi o próprio Deus que fez os membros tão diferentes, a fim de que cada membro possa trabalhar de forma conjunta, buscando atender às necessidades do corpo. Vou repetir isso aqui, preste bem atenção. Deus abençoou a igreja, constituindo membros tão diferentes, para que esses membros, com as suas diferenças, possam agir de forma conjunta, não para benefício de um de nós, ou de alguns de nós, mas para benefício do corpo. Assim como a sua mão faz o que faz para benefício do seu corpo, assim como o seu pé faz o que faz, não para benefício do pé, mas para benefício do seu corpo. Assim como os seus ouvidos fazem o que fazem, não para benefício do ouvido, mas para benefício do corpo. Assim também na igreja nós cooperamos para benefício não nosso, não individual. Sabe, irmãos, a ideia exagerada de individualismo é uma característica do nosso tempo moderno, pós-moderno. Porque nem sempre foi assim na história. Os irmãos já me ouviram falar aqui. A igreja, principalmente nos povos, a ideia, né, dos povos orientais ali, que se reuniam, né, no chamado do povo de Israel, no chamado da família de Abraão, era a ideia de comunidade. A ideia de comunidade. Vou falar mais disso aqui, mas deixa para o final, mas pense nisso, uma ideia de comunidade. Não é ideia individual. Bom, esse texto apresenta para nós, eu preciso correr, que hoje nós temos ceia. Então, por isso eu peço que você preste bastante atenção. Mas esse texto mostra para nós 3 coisas sobre o corpo de Cristo. 3 coisas muito pontuais sobre o corpo. A primeira, ele apresenta sobre a unidade do corpo. A unidade, o que liga, o elo de ligação desse corpo. Isso aparece dos versos 2 ao 14. Depois, o apóstolo Paulo vai falar sobre a diversidade do corpo, sobre as suas diferenças. Isso aparece do verso 15 até o verso 20. E por último, por fim, ele apresenta a interdependência do corpo. Interdependência do corpo. Isso vai do 21 até o verso 27. Bom, vamos à primeira parte do texto, quando fala sobre a unidade desse corpo. Ele diz assim, olha, pois fomos batizados por um só, o quê? Espírito, para sermos o quê? Quantos corpos?
Um só corpo. Isso está no início do verso 13. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou ler de novo. Diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para sermos o quê? Um só corpo. Um só corpo. Ele está se referindo a essa unidade de pessoas que foram salvas pela obra de Cristo. E, portanto, porque creem nesse evangelho, foram batizados por esse Espírito. E esse Espírito é esse vínculo de ligação. A unidade da igreja, portanto, é estabelecida por meio de Cristo. Isso está no verso 12, onde Cristo é a cabeça. Cristo liga todo o corpo, ainda que muitos somos membros do mesmo corpo. E essa unidade está fundamentada no fato de que fomos batizados pelo mesmo Espírito, como a gente acabou de ler no verso 13. Ela não é natural para nós, entenda. Preste atenção nisso. Irmão, membro da Primeira Igreja Batista em Congonhas. Estou falando, é com você, membro da Primeira Igreja Batista em Congonhas. Entenda uma coisa. A nossa união, a nossa unidade não é algo natural. Não é. O mundo caído, corrompido pelo pecado, a nossa tendência natural, da natureza pecadora, eu me refiro, é que nós vivamos em conflito. A tendência natural do homem, por conta da queda no jardim, pela sua corrupção, e que passa por todos nós, pela natureza pecadora, pela corrupção do nosso coração, é vivermos em conflito. A nossa natureza não é sermos unidos. Entenda isso é importante. Porque às vezes a gente cai na besteira de achar que a igreja, a unidade será algo natural. Não é. Não é. Isso está claro no texto. O texto está dizendo que essa unidade é fundamentada pelo batismo no Espírito. Quem foi batizado no Espírito? Aquele que creu na mensagem do Evangelho. Aquele que já reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém ou não? Amém? Esse homem ou mulher que reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador foi lavado de seus pecados e recebeu o dom do Espírito. E é esse Espírito que agora age em nós, que nos conduz a uma vida de unidade. Obrigado, Florzinha. É esse Espírito. Então, a unidade da igreja não é algo natural para o homem pecador, mas ela é possibilitada pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus age em nós para que possamos viver uma vida em união. O Espírito de Deus. É esse Espírito que atua sobre a igreja, promovendo a unidade entre seus membros, ainda que tão diferentes. De qualquer outra forma, irmãos, que tentássemos promover essa unidade, ela seria superficial, ou seja, facilmente desfeita, ou hipócrita, porque ela seria baseada numa mentira. Uma união por meio da mentira. Bom, isso não pode prevalecer. E longe de que uma união superficial ou hipócrita agradaria a Deus. Mas a unidade da igreja não está baseada em métodos humanos, mas no vínculo que surge por meio do Espírito Santo de Deus. Deus, então, precisa agir sobre nós. Deus precisa agir sobre sua igreja. Deus precisa possibilitar que homens pecadores, corruptos na sua natureza, possam, então, viver em união, em paz, em harmonia, na celebração da sua unidade por meio do Espírito Santo. Do contrário, viveremos em guerra. Viveremos em guerra. Simples assim. Por quê? Porque sim. Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, eu acho que tem que ser de um jeito, você acha que tem que ser do outro, a gente vive confusão, vive brigando, e daqui a pouco a gente está se separando. Agora, se nós entendemos que essa unidade não está sendo promovida por métodos humanos, de maneira que ela não é superficial ou hipócrita, mas que essa unidade que nos torna um corpo, a fundação dela vem do Espírito Santo de Deus, aí a gente consegue viver junto.
Aí a gente consegue superar nossas divergências, as nossas diferenças, os nossos problemas, as nossas crises de ego, de vaidade, para poder viver em unidade. É assim que a igreja vive em união, buscando essa total dependência do Espírito nas suas relações. Não tem outro jeito não, irmão. Não tem. Pensa nisso. Não tem. Segundo, Paulo fala sobre essa diversidade do corpo. Ele fala assim no verso 20. Há muitos membros, mas há um só corpo. Um só. A unidade, portanto, não significa necessariamente uniformidade. Vou repetir, preste atenção. Unidade não significa uniformidade. Nós não somos iguais. Somos membros do mesmo corpo, mas somos diferentes. Isso é claro também, não é? Isso, obviamente, é claro. Mas é desejo de Deus que seja assim. Veja, a nossa diferença é celebrada pelo próprio Deus. Verso 18. Diz assim, ó, mas, na realidade, você está acompanhando aí na sua Bíblia, amém? Verso 18. Mas, na realidade, quem foi que colocou isso na igreja? Deus. Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme o quê? Quis. Foi a vontade de Deus. Pastor, por que igreja é essa reunião de pessoas tão diferentes? Porque Deus quis. Porque Deus quis celebrar a sua graça em que nós fôssemos tão diferentes. O objetivo de Deus em ter concedido dons diferentes é para benefício do próprio corpo. Porque ainda que muitos e diferentes entre si, e na realidade na igreja, né, temos pessoas muito diferentes, pessoas com dons diferentes, dados pelo mesmo Espírito, para que elas possam o quê? Cooperar, trabalhar juntas. Trabalhar juntas, em benefício do corpo. Em outras palavras, a igreja, escute, em outras palavras, a igreja é a reunião dos diferentes. Igreja é a reunião dos diferentes que no uso dos seus dons se ajudam mutuamente. Pense nessas palavras por um instante. Mastiga elas aí. Igreja é a reunião dos diferentes? É. O autor está falando sobre o fato de que Deus juntou judeus e gentios. Só essa união já é algo escandaloso e antinatural. Porque um judeu jamais se ajuntaria a um gentio, sim ou não? Mas por que o autor, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto? Para mostrar para eles que a graça de Deus que foi manifesta em Cristo rompeu as barreiras que nos dividiam e fez para Deus um só povo que se encontra e se une e se liga por meio de Cristo, pela obra da cruz. Então está dizendo assim, ó, a obra da cruz foi tão eficaz para reunir agora não apenas judeus convertidos, não, mas judeus e gentios, escravos e livres, a fim de fazer deles um só povo. E foi isso que Deus fez conosco. Foi isso que Deus fez conosco. O sacrifício que nós vamos trazer como memorial na celebração da ceia é o sacrifício que faz de nós, ainda que tão diferentes, nos reunirmos para nos tornar um só povo, no corpo de Cristo. E essa diferença não deve ser por nós, então, algo que nos deixe tristes ou chateados, enraivecidos, não. Mas essas diferenças que existem em nós, porque somos pessoas diferentes e temos dons diferentes, capacidades diferentes, ela deve ser celebrada, porque Deus fez isso para benefício nosso. Assim como não existe corpo que seja só braço, entende? Não existe um corpo que seja só perna, né? Todo ele fala isso aqui, não tem como, né? Que o corpo fosse constituído de um só membro, mas de muitos. Assim também a igreja é constituída por pessoas diferentes. Por isso que eu afirmo novamente, a igreja é essa reunião dos diferentes. Simples assim. E é claro que essa reunião dos diferentes só é possibilitada também pela obra do Espírito Santo.
Porque você já viu pessoas diferentes se reunirem para alguma coisa? Você já viu pessoas com histórico de vida, objetivos de vida, personalidade, temperamento tão diferentes se reunirem para alguma coisa? A reunião delas é antinatural. Ainda mais em pensar no bem-estar comum. Agora, na igreja isso é possível. O mundo tenta e busca isso por meio de viés político. Tenta reunir os diferentes para o bem comum por meio de uma ideologia. Isso é superficial. No momento em que essa ideologia não me interessa mais, deixei de ser corpo. Mas não na igreja. Na igreja é o único lugar onde isso é possível. Igreja é o único lugar onde pessoas tão diferentes podem se reunir para o bem comum e cooperarem visando não o próprio benefício, mas o benefício de outrem. E por que na igreja, pastor? Eu uso o meu dom para servir ao outro e não para me servir. Bom, você usa na igreja o seu dom para servir ao outro porque o Espírito Santo de Deus é que age sobre você, se é que você tem o Espírito de Deus. Esse Espírito me conduz a agir e auxiliar o meu irmão sem ganhar nada em troca. Irmão, pensa nisso. Nesse mundo que a gente vive, materialista, egoísta, egocêntrico, alguém agir por você para benefício não dele, mas seu, em favor da igreja. Não, isso não é natural. Sim, isso não é natural. Essa é uma ação do Espírito Santo de Deus que está sobre a igreja. Sobre a igreja. Por último, por fim, ele fala dessa interdependência que existe na igreja. Ele fala assim, ó, no verso 26, acompanha por favor aí na sua Bíblia, diz assim, ó, se um membro sofre, leia com carinho, devagar, pense em cada palavra que está sendo escrita, que está sendo dita, por favor, se concentra aí, olha só. Se um membro sofre, todos os outros o quê? Sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros o quê? Se alegram com ele. Irmão, pensa nisso por um instante. Pensa nisso por um instante. Se um outro sofre, todo mundo sofre. Ah, pastor, isso acontece lá em casa, minha família é muito unida. Quando um está mal, todo mundo está mal. Não, e quando um ganha uma vitória, todo mundo ganha uma vitória. Sim, irmão, que bênção. Glória a Deus que sua família permaneça assim. Mas isso é uma verdade para a sociedade? Quando um sofre, as pessoas sofrem também? Quando um vence, as pessoas comemoram? Quantas vezes você já viu alguém se alegrar com uma bênção que você recebeu, ou você já se alegrou com uma bênção que o outro recebeu? Ou foi para oração, não pelo desejo de receber alguma coisa, mas em favor de que Deus livrasse alguém que está sofrendo, que nem é da sua família. Mas na igreja isso é possível. Porque na igreja o Espírito Santo age em nós de maneira a nos fazer perceber, a compreender que essa interdependência que existe no corpo, ela é saudável. Ela é saudável. Nós precisamos uns dos outros. Desse modo, nenhum membro pode se sentir autossuficiente. Eu não preciso de vocês. Eu me basto, eu me garanto, eu me sustento. Eu não preciso do professor da escola bíblica normal. Eu mesmo me ensino. Aprendo sozinho. Não preciso do louvor para me conduzir à adoração. Não preciso do pastor pregar para mim ou querer me ensinar qualquer coisa. Tem o YouTube. Não preciso de você. Então deixa eu aqui, você lá com seus problemas, cada um com seus problemas, né? Ado, cada um no seu quadrado. Não, irmão. Igreja não é assim, não. Se te ensinaram assim, te ensinaram errado. Então deixa eu te ensinar certo. Igreja, você precisa do outro. Está vendo esse irmão que está aí do seu lado? Você precisa dele. Ei, você necessita dele. É o que diz a palavra. Há uma interdependência.
Assim como a minha boca só come se a minha mão estender, eu só bebo água se a minha mão estender até esse copo de água e trouxer esse copo de água até a minha boca. Há uma interdependência entre a boca e o braço. Assim há uma interdependência na igreja. Deus quis assim para que ninguém se sentisse, ó. O que é igreja? Aí você responde, cheio de si, né? Inflado. Eu sou a igreja. Hã? Eu? Não existe igreja do eu sozinho. Não existe. Verso 14 deixa claro, diz assim, verso 14, porque também o corpo não é constituído de um só membro. Não existe igreja do eu sozinho. Se você está vivendo sozinho, você não está vivendo na igreja. Não existe igreja do eu sozinho. Ele diz, mas de muitos. O corpo é constituído de muitos membros. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Nós somos igreja. Ah, pastor, mas é tão difícil ser igreja. É claro que é impossível. Já te falei isso aqui, não sei se ficou claro não, mas eu já estou te falando que é impossível ser igreja se não for pela ação de quem? Glória a Deus, você está prestando atenção. Entende o que eu quero dizer? É impossível essa interdependência. É impossível que eu me doa quando o outro está doendo. E é impossível que eu comemore com alegria quando o outro recebe uma bênção, a menos que o Espírito Santo haja sobre nós. Como diz Filipenses 2,13, mudando nossa vontade, mudando nossas ações, agindo dentro de nós, sobre nós. Isso é impossível ao homem, mas é impossível a Deus. Então Deus age sobre nós com o seu Espírito, promovendo essa interdependência e a bênção de que cada membro do corpo tenha recebido dons diferentes, possibilitando que agora nós trabalhamos juntos para benefício mútuo, para serviço da própria igreja, para que o corpo cresça, se desenvolva, se multiplique, suprindo as necessidades uns dos outros. Olha o que diz o verso 25. Vamos ler juntos. O verso 25 diz assim, ó, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham o quê? Igual cuidado uns pelos outros. Igual cuidado. Igreja é esse lugar onde nós entendemos que nós somos dependentes uns dos outros e que nós zelamos pela vida uns dos outros. Então, se o meu irmão caiu em pecado, isso não me alegra. Se o meu irmão cometeu um erro, eu não me sinto feliz. Eu não vou comemorar o seu tropeço, irmão. Seu casamento rompeu. Você veio ao divórcio. Eu não vou me alegrar por isso. Você ficou mal, perdeu o trabalho, está doente, está passando problema com os filhos. Eu não vou me alegrar por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você saiba que tem alguém aqui torcendo por você. Que tem alguém que, quando você conta a bênção, se alegra de verdade para ver aquilo que Deus está realizando na sua vida. E que nós somos esse lugar onde isso precisa acontecer sem interesse nenhum. Sem interesse. Por quê? Porque o Espírito Santo é que age em nós para que isso seja possível. Eu me alegro com a sua vitória. Sofro com o seu sofrimento. Porque entendo que você é parte do meu corpo. Não de um corpo estranho, alheio a mim, mas do meu corpo. Igreja é comunidade. Comunidade. Vida em comum. A grande ideia desse texto é que Cristo é o cabeça, que une todos os membros, ainda que por mais diferentes. E a resposta que esse texto deseja de nós é que é nosso dever zelar e conservar pela unidade que nos foi dada por meio de Cristo. É nosso dever trabalhar com cuidado para que os membros sejam fortalecidos e se desenvolvam. Quero propor só uma aplicação. Já estou encerrando. Mas quero propor uma aplicação, os irmãos, antes de encerrar. É o Espírito Santo que atua na igreja promovendo essa unidade entre seus membros. Precisamos ter em mente que esse é Espírito que nos uniu, judeus e gregos, escravos e livres, gente de todo o povo, língua e nação, para sermos um só corpo em Cristo. É o Espírito que atua na igreja também hoje. O Espírito está atuando na igreja hoje, para que essa união seja possível.
E é por isso que nós precisamos buscar esse Espírito para vencer nossas diferenças e agradarmos a Deus por meio dessa união. Numa união sempre na dependência desse mesmo Espírito que nos dará vitória. Quando as coisas ficarem confusas entre nós, quando vierem os problemas, quando vierem as divergências, quando vier a confusão no nosso meio, é esse mesmo Espírito que precisamos buscar para superar essas divergências. Segundo, a igreja é essa reunião dos diferentes. E agora imagine essa cena, um homem que se aproxima do seu jardim e começa a contemplar a beleza do seu jardim. Imagina essa cena aí, um homem contemplando a beleza do seu jardim. Repleto de alegria, ele observa cada espécie com todas as suas cores, flores tão diferentes entre si, mas capazes de expressar beleza pela harmonia em que foram arranjadas no jardim. Assim também é na igreja. O próprio Deus concedeu à igreja dons diferentes, e o próprio Deus se alegra ao ver o seu povo vivendo em harmonia, fazendo uso desses dons. Portanto, não cabe pensarmos que um seja mais importante do que o outro, visto que a beleza da igreja é a mesma que a do jardim, em que espécies tão diferentes possam juntamente atuar na sua complementariedade. Há beleza em sermos diferentes, não tem problema nenhum nisso. Ninguém vai se sair daqui sentindo melhor ou pior por isso. Deus contempla a beleza do seu jardim, que é a igreja. Se compreendemos por meio da palavra de Deus que nós somos um só corpo, se isso ficou claro, somos membros uns dos outros, não deveríamos abrir mão tão facilmente da comunhão. Preste atenção, não deveríamos abrir mão tão facilmente da comunhão. Ninguém cortaria o braço por machucar a mão, cortaria? Ninguém cortaria a perna porque furou o pé num prego, cortaria? Nenhum de nós abriria mão de um membro do seu próprio corpo tão facilmente por motivo de doença. Você faria isso? Você arrancaria a orelha por motivo de doença? O nariz? O olho? Não. Veja, nós não abrimos mão do emprego por conta dos problemas com o chefe. Não abrimos mão do trabalho por conta dos problemas do colega de trabalho. Não abrimos mão nem do time que torcemos de futebol, time do coração, quando esse time perde a final de campeonato. A gente abre mão do time, também não abre mão do time. Não abrimos mão da nossa família por conta das divergências que existem com seus membros. Não é verdade? A gente não... vou sair de casa porque eu briguei com a minha esposa, vou embora. Para chegar nesse ponto, né, que a coisa já ficou muito feia. Mas ninguém faria isso. Por causa do amor, você diria. Você não abriria mão dos seus irmãos por causa do amor que você tem por eles, não é isso? Ou não? Você diria, não, pastor, amo meus irmãos. A gente brigou, mas a gente se ama. A gente não abre mão nem do time quando perde. Mas quando se trata da igreja, não são poucas as vezes que nós nos afastamos pelos problemas mais banais. Porque o irmão passou por mim e esqueceu de me cumprimentar, porque o outro não elogiou o trabalho que eu fiz, porque o outro, sei lá, eu falei uma coisa e ele torceu o nariz, ou esqueceu o dia do meu aniversário. Nossa! Por que a gente abre mão tanta facilidade da comunhão, do lugar onde a gente é um, do lugar onde a gente aprende a viver no meio das diferenças, no lugar onde a gente é alimentado, no lugar onde a gente exerce cuidado mútuo? Não abra mão da igreja. Não abra mão. Aquilo que nos une em Cristo deve ser maior do que aquilo que nos separa. Portanto, não devemos abandonar a comunhão nos afastando dos nossos próprios membros. Seja qual for o motivo que alguém tenha para abandonar a comunhão e desprezar a igreja de Cristo, este sempre será um motivo pecaminoso. Entenda isso. Sempre será um motivo pecaminoso aquilo que me separa da comunhão e aquilo que me faz desprezar a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo foi comprada pelo precioso sangue de Jesus naquela cruz. A igreja de Cristo não é perfeita. Irmão, essa igreja aqui então é cheia de defeito. Certeza absoluta. Por quê, pastor? Porque eu sou o pastor dela.
Então é inevitável que ela tenha muitos defeitos. Eu sou o pastor, sou o primeiro a pegar no chifre do boi, cheio de carrapicho. Mas aí você vai precisar me perdoar, você vai precisar liberar perdão para a minha vida cheia de defeitos, para o meu jeito, para o meu temperamento, para a minha personalidade. E eu vou precisar que você libere perdão para mim no nome de Jesus. Assim que, como você fizer algo também, que porventura entristeça meu coração, eu vou precisar liberar perdão para você. E por que eu vou fazer isso? Porque é natural para mim? Não, não. A natureza corrupta, violenta, vingativa é falar para você, ó, vai para bem longe de mim, nunca mais olha na minha cara, não é assim? Mas aí a gente para pensar, respira e pensa, bom, esse sacrifício memorial que perdoou meus pecados imperdoáveis é o mesmo sacrifício que Jesus fez por você. Eu não tenho direito de negar a você o perdão. Eu não tenho direito de abrir mão tão facilmente de você. Porque o que te liga a mim é o vínculo do Espírito, não a vontade da minha carne. Quando a gente entende isso, a gente está pronto para viver igreja. Quando a gente compreende isso, a gente está pronto para ser uma comunidade de salvos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.